Boa noite a todos. A leitura Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vamos fazer essa noite. Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, Coríntios. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, por meio do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer dor e lamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado de sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. O Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiada significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres da inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura-se a santificação por meio do trabalho e da fraternidade, constitui dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal incessante no bens, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Boa noite aos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede mundial de computadores através da internet. Nós vamos fazer a introdução do nosso trabalho da noite de hoje, mas antes eu só queria lembrar a questão da prece, ou oração, ou reza, não importa, que nós vamos fazer agora. E um sentimento nosso parte, né, deve partir do nosso interior, é uma conversa que nós fazemos com Deus, ou com Jesus, ou com o nosso anjo de guarda, com a espiritualidade amiga. E geralmente nós fizemos ou pedidos, ou agradecemos aquilo que nós pedimos, que nós ganhamos, e fizemos outras considerações nas nossas preces. Então, como ela é algo, né, que a gente tem um objetivo com ela, é bom que esse objetivo ele seja fortalecido, ele chegue mais longe, que nossas preces alcancem mais longe, sejam potencializadas. Então, para que isso aconteça, a gente recomenda, né? Ninguém consegue fazer uma oração, uma prece concentrada, com que ela tenha o seu alcance, conversando com alguém, ou jogando, né, se distraindo com alguma coisa. É necessário que a gente esteja concentrado, que a gente esteja focado naquilo que a gente está dizendo, naquilo que a gente está pensando, né? Então, uma das recomendações que a gente costuma pedir é que ela seja feita de olhos fechados, porque quando a gente fecha os olhos, nós eliminamos os ruídos nem tanto, mas eliminamos as imagens, né, o conteúdo todo aquele que pode atrapalhar a nossa concentração, desviar a nossa atenção. Então, geralmente, a gente, né, faz a nossa prece de olhos fechados.
Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, coordenador deste planeta que nos conduz e nos deu uma série de exemplos para que nós aprendêssemos e nós exercitássemos. Permita, Senhor, com que na noite de hoje nós possamos assimilar os conteúdos que aqui vamos estudar e, principalmente, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Agradecemos, Senhor, as condições que estamos neste momento, a saúde, o conforto que aqui, nesse momento, estamos tendo para a realização desses nossos trabalhos. Deus que está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os mundos que são habitados. O pão do corpo e o pão da alma dai-nos agora e dai-nos sempre. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos devem e aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Então, dando sequência no nosso estudo que a gente veio tendo neste mês de janeiro, hoje a gente conta com a participação e explanação da nossa irmã de ideal espírita, Marisete Ruxa, né, que vai dar continuidade no nosso trabalho doutrinário. Obrigada. Boa noite aos presentes, boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Como disse o colega, nós vamos trabalhar sobre hoje, dando sequência ao tema do mês, mas hoje é desobsessão. Mas para que nós possamos entender, falar de desobsessão, vamos fazer uma pequena relembrança do que já foi estudado nos sábados anteriores. Então, o tema dos sábados iniciais foi obsessão. E o que é obsessão? A obsessão é a influência persistente de espíritos inferiores que nos acompanham por algumas razões. E essa influência, como ela é? Ela varia desde um pensamento negativo até a influência totalmente da nossa vontade. Também, o que essa influência desses espíritos obsessores nos causa? Causa doenças físicas e doenças espirituais. Por exemplo, a depressão, a tristeza profunda, a raiva, a mágoa, né? Tudo isso, o medo, a angústia, e até pode levar o obsediado à loucura, dependendo do grau desta influência. E como ocorre? Como é que ela acontece? Por que o obsediado sofre esta obsessão, esta influência de espíritos? Pela sintonia vibratória. Então, nada acontece por acaso. Se nós nos mantivermos em pensamentos negativos, nós estaremos abrindo um caminho para que esse obsessor chegue a nos influenciar, né? E como é que nós vamos combater essa influência? Já vimos o porquê, porquê, as causas, mas como combater essa influência negativa? Pela elevação moral, pela mudança de pensamentos, de atitudes, a nossa famosa reforma íntima. E ainda Allan Kardec colocou que existem 3 tipos de obsessão.
as simples, que é o que? O obsediado ainda, ele controla alguma coisa. Ele não é totalmente envolvido pela vontade do obsessor. Existe a fascinação, e o que é fascinação? É uma influência mais grave. Ela absorve, o obsessor atua mais profundamente. E a subjugação, ela não domina nada, o obsediado está totalmente na vontade do obsessor. Então, vimos que, para ser obsediado, nós temos que fechar esses passos, vamos dizer. Né? Então, é necessário, para se ser obsediado, estar em sintonia com o obsessor. E de que forma? Com afinidades de pensamentos, com hábitos que atraem o obsessor. Agora, por que somente a sintonia vai fazer isso? Não, às vezes essa obsessão acontece por vingança, por inveja e até por ignorância do obsessor. Agora vamos lá, como nós, nos encaminhando para o tema de hoje, como é que nós vamos nos proteger dessa obsessão? Allan Kardec, no capítulo, na questão 469 do Livro dos Espíritos, ele também se questiona e faz a seguinte pergunta: por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? A resposta é um pouco longa. Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Então, já temos aqui uma forma de não sermos obsediados, de fazer o bem e confiar em Deus. Fazendo isso, o que acontece? Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Então, orai e vigiai. Sopram a discórdia entre vós. Às vezes nós começamos a entrar numa discussão sem sentido. Daí nós damos conta, mas o que estamos fazendo? Porque estamos sendo obsediados. A discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho. Infelizmente, é nosso tendão de Aquiles, né? Todos nós acabamos nos perdendo por orgulho. Então, exaltam vosso orgulho porque vos tomam por vossa fraqueza. É uma grande fraqueza do ser humano. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós fazemos para pedir proteção, para pedir ajuda dos bons espíritos. Mas como ser eficiente essa oração? Ela tem que vir do coração, ela tem que ser sincera. Não vamos fazer uma oração automaticamente. Então, temos que vivenciar essa oração no momento que estamos fazendo a oração do Pai Nosso. Bem colocou o colega Alfredo, dizendo que o ideal é que fechamos os nossos olhos para nos concentrarmos ao fazermos a oração. Então, em A Gênesis, o que é a Gênesis? É um dos livros da Codificação Espírita, escrito por Allan Kardec, e foi publicado no dia 6 de janeiro de 1868. O que consta esse livro, A Gênesis?
ele é fundamentado em questões filosóficas e científicas. Por exemplo, até anotei aqui, ó, aborda questões como da criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito e outros ainda. Então, a Gênesis, no capítulo 14, no item 46, temos o seguinte: nos casos graves de obsessão, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, de um fluido nocivo, que faz mal, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, aquele que está obsidiado, ele vai ser envolvido por esses fluidos negativos que vão impedir que uma boa energia, um bom fluido chegue até si. Então, é preciso tirar essa má influência, esse mau fluido, para que um melhor possa entrar. Então, é o que acontece com o pensamento. Nós temos que policiar os nossos pensamentos. Muitas vezes nós ficamos, nem percebemos, entramos num pensamento negativo e vamos nos envolvendo de tal forma que chega um momento que diz, mas isso não sou eu pensando. Então, nós estamos sendo, na verdade, obsidiados. E que fazer nesse momento? Trocar o pensamento. Vamos pensar num pensamento positivo, mas como fazer isso? É tão difícil. Não é fácil muitas vezes. Mas o que é quando nós vamos agradecer qualquer coisa que recebemos do Criador, nós estaremos envolvidos numa energia de amor, de paz e uma boa energia. Então, uma sugestão que eu dou, agradeçam. Agradeçam estar vivos, agradeçam ter saúde, agradeçam ouvir, falar, ver. Basta, já estamos trocando o nosso pensamento negativo, né? Isso é uma ação mecânica, mas não é tudo. Nem sempre se interrompe a influência dessa forma, só trocando o pensamento. É necessário atuar sobre o ser inteligente, que é o obsessor, com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. Essa autoridade é dada pela superioridade. Mas quem faz isso? Geralmente o médium, que é doutrinador. Então, o que ele precisa ter? Ele precisa ter evolução moral, ter autoridade. Quanto maior ele for moralmente, maior autoridade ele terá. Então, os médiuns doutrinadores, quando estão numa sessão de desobsessão, devem ter esse cuidado, né? Ainda estamos no item 46 de A Gênesis. E temos o seguinte: para assegurar a libertação, é necessário levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desejos. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, mais uma vez aqui, o médium doutrinador. Então, pode-se ter a satisfação de livrar o encarnado e converter um espírito imperfeito. Então, vejam só, não basta apenas trocar nosso pensamento. Muitas vezes, dependendo do tipo de obsessão, nós precisamos de algo mais, né? E não se deve, ou é prudente que o obsessor também seja doutrinado. Ambos serão doutrinados, o obsediado e o obsessor. Não é um trabalho simples se livrar de um espírito obsessor, porque nós fazemos essa sintonia. Ele não chega assim do nada. Nós abrimos o campo para receber esse obsessor. O melhor é evitar. Mais uma vez, orar e vigiar. E também o doutrinador, o médium doutrinador, deve ter a habilidade nas instruções ministradas e dar ao obsessor
uma educação moral. Porque não basta apenas trabalhar com o obsediado, é necessário também tratar do obsessor. Continuando ainda, nesse item 46, a tarefa se torna mais fácil quando o obsediado compreende sua situação e coopera com a vontade e a prece. Então, aquele que está no tratamento de desobsessão, ele deve entender realmente o que está acontecendo com ele. E sempre orar, ter fé. Mas pode acontecer que o obsediado não aceite nada disso. Que ele repele a ajuda. É o caso da fascinação, que é sempre mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Então, a fascinação chega um momento que ela é muito mais prejudicial do que a própria subjugação. Isso também se encontra no livro dos médiuns, no capítulo 23. Nunca vamos esquecer que em todos os casos de obsessão, o maior, o mais poderoso do médium é a prece, é a oração. E o que é a desobsessão? Agora estamos falando em obsessão, obsediado, obsessor. O que é desobsessão? O Espiritismo nos explica que a desobsessão é um processo espiritual que tem por objetivo libertar o obsessor e o obsediado. E como acontece o processo de desobsessão? Livrar-se do processo de desobsessão espiritual exige um conjunto de ações que unem o tratamento espiritual com a reforma íntima, que é a mudança de pensamento, de comportamento. E a desobsessão não é apenas afastar o obsessor, como eu disse, porque tem uma fila, sai um, vem outro, né? Então tem que tratar ambos. Como é o tratamento espiritual para a desobsessão? Em primeiro lugar, visitar a casa espírita para receber passes e participar das reuniões, das palestras. No momento que se está aqui, como todos nós estamos, já estamos sendo tratados. Essa é a grandeza, a maravilha do Espiritismo. Nós não estamos sós aqui nesse momento. Cada um está sendo radiografado, vamos dizer assim, para ver aonde está os seus melindres, os seus problemas de saúde, porque depois, quando houver o passe coletivo, feito pelo colega Alfredo, eleve o pensamento de vocês e pense naquilo que está atrapalhando a vida de vocês. É o momento da conexão direta com a espiritualidade de Deus. Não vamos desperdiçar esse momento, é um momento muito especial. Existe o passe de tratamento, individual, mas esse momento do passe coletivo é diretamente com a espiritualidade. Então, não desperdice esse momento. Então, visitar a casa espírita e participar das palestras. Evangelizar o espírito, outro item. Evangelizar o espírito com o objetivo de educar o encarnado e o desencarnado. Aqui estamos falando da obsessão de desencarnado para encarnado, mas existem outras formas, né? E sempre, para que isso aconteça, vamos privilegiar o perdão. Não é fácil perdoar, reconciliar, mas é um grande meio. Mais tarde falaremos disso. Outro tratamento espiritual para a desobsessão é a reforma íntima. Mas o que é a reforma íntima? A reforma íntima é mudança de pensamento. Mudar o pensamento, mudar nossas atitudes, buscar ser melhores, né? E como eu faço isso? Vigiando o meu pensamento, vigilância mental, controlando os pensamentos. Se vem um pensamento de raiva, ou fazendo uma crítica a alguém, ou pensando, achando muito
ruim, tal, uma coisa que aconteceu, vamos olhar para o outro lado, sempre. Evitar os noticiários sensacionalistas, evitar tragédias. Tem pessoas que gostam muito de falar da desgraça do outro, como o outro, ou de uma situação. Não vamos dar luz para esse tipo de pensamento, né? Porque isso atrai quem? Atrai só espíritos imperfeitos. Evitar conversas tóxicas. Falar mal de um, de outro, vamos evitar isso. E evitar os vícios. Também é uma forma de nós nos afastarmos da desobsessão. De evitar vícios. Que vícios? O álcool, as drogas, o sexo, o cigarro. Tudo que é exagero, tudo que não controlamos, atrai espíritos que gostam de beber, gostam de sexo, gostam de drogas e vão usar desse espírito obsediado para satisfazer a sua necessidade da droga, do sexo, do cigarro, da bebida. E como vamos, então, nos proteger? O que fazer para nos proteger? Em primeiro lugar, evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? Podemos escolher um dia da semana para, juntos, com os familiares, ou sozinho, se ainda o grupo, a família não quer participar, não tem importância. Faça sozinho. No momento que se faz o evangelho no lar, nós estamos trazendo boas energias para o ambiente e para as pessoas que convivem naquela casa. É muito produtivo. Trabalhar no bem, outra forma de nos protegermos. Praticar a caridade, ajudar o próximo, ocupar-se com atividades positivas, como atividades prósperas, ajuda a afastar as más influências. E uma outra forma de nos protegermos é perdoar. Perdoar a si mesmo. Tão difícil a gente perdoar a si mesmo, porque daí nós temos que reconhecer que erramos, que somos falhos, que não somos perfeitos. Então, perdoar a nós mesmos e perdoar o outro, perdoar o obsessor. Como agir durante o processo de desobsessão? Então, tem alguém que vai fazer um processo de desobsessão. O que fazer para que isso seja positivo? Em primeiro lugar, ter paciência. Desculpe, muitas vezes não é rápido esse processo de desobsessão. Então, ter paciência pode demorar mais do que se imagina, né? Ter frequência nas atividades. Então, se convida ao obsediado que venha às explanações doutrinárias, que venha ao passe, que use água fluidificada. Então, realmente fazer isso, não adianta falhar, é que nem tomar uma medicação no nosso mundo material. Se temos que tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, temos que ser rígidos no horário, para que surta efeito. Manter a fé. Acreditar na capacidade de mudança. E muitas vezes nós temos uma fé tão fraca, né? Queremos, como São Tomé, ter provas para ter fé. Mas não. Vamos ter fé. Nós sabemos, todos sabemos que acreditar é meio caminho andado. Então, ter fé. E mais um detalhe. Aqui nós estamos falando de um tratamento espiritual. E não podemos esquecer do tratamento, de buscar um profissional. Porque muitas vezes o grau de obsessão está tão alto que somente o tratamento espiritual não resolve. Então, necessita-se procurar um profissional, psicólogo, psiquiatra, para a medicação. Então, porque a espiritualidade caminha junto com o tratamento de um profissional. Eu peguei 2 casos de desobsessão
que temos diversos, né? Jesus fez muitas desobsessões. E tem uma, Jesus ensina que a obsessão não é caça a um fenômeno, mas é um trabalho de amor, conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Então, tem que existir amor, tem que existir conhecimento e tem que existir fé. E a história de Jesus, da que eu vou falar, Jesus estava em Gadara, também estava chamado de Gerasa, e que fica ao leste do Mar da Galileia. Ele lá chegou e tinha, naquele local, não eram judeus, tinha um homem obsediado. E ele dizia, tanto que Jesus, ao perguntar por ele qual era o seu nome, ele disse: meu nome é Legião, porque ele tinha diversos obsessores com ele. E cita o texto 2.000. Mas ele andava, ele era incontrolável e causava muitos problemas. Vocês podem ler esse relato nos evangelhos de Mateus, no capítulo 8, Marcos, no capítulo 5, e Lucas, no capítulo 8 também. E ele descreve então esse encontro de Jesus com esse homem obsediado. Mas como Jesus ia fazer essa desobsessão? Ele levou esses espíritos obsessores para um grande grupo de porcos. E esses porcos ficaram muito agitados e caíram no despenhadeiro e todos morreram no mar, afogados. Mas o que aconteceu com a população? O rapaz, ele melhorou, começou a se vestir, foi para casa, era outro homem. Mas a população não pediu que Jesus se afastasse dali. Por quê? E isso muitas vezes nós fazemos. Damos mais valor à parte material do que ao ser humano propriamente dito. Então, eles pediram por quê? Porque eles perderam 2.000 porcos. Né? E não se preocuparam com esta vida desse obsediado, né? Que passou a viver normalmente, a ser dono de si mesmo. A outra história para comentar está no livro Missionários da Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o espírito é André Luiz. E André Luiz é permitido a ele, pelo instrutor no nome Alexandre, de ir até o centro espírita, na Terra, e ver como ocorria essa desobsessão. Foi um momento em que André Luiz teve uma grande aprendizagem. E diz assim, no capítulo 18, detalhe como médiuns e espíritos atuam em sessões para auxiliar espíritos obsessores e obsediados. Então, nunca separar o obsessor do obsediado, mostrando que a obsessão surge da sintonia mental e emocional, exigindo amor, paciência e transformação íntima, a reforma íntima de ambas as partes. Mostra que a obsessão não é vingança simples, mas é conexão kármica e emocional. Então, o obsessor não chega do nada na nossa vida. Ele é alguém do pretérito, é alguém de uma outra vida, de uma outra encarnação. E finalizando, podemos dizer que a única profilaxia, a única medicação contra a obsessão é o Evangelho de Jesus. É a única. Praticar o bem e viver no bem e ser bem. Obrigado. Fiquem em paz. Muito obrigado, Marisete. Eu que agradeço a oportunidade. Por nos ajudar
a compreender um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, a nos ajudar a aferir um pouco mais as nossas ferramentas, né, que elas vão nos ajudar aí nessa nossa construção do nosso caminho no bem. Então, nos encaminhando para o encerramento dos nossos trabalhos da noite de hoje, nós vamos fazer a oração final, e durante a oração final, todos nós estaremos recebendo o nosso passe, que são energias curadoras, fortalecedoras, vindas diretamente do laboratório divino, trazido pelos espíritos que aqui estiveram conosco. É uma equipe bastante grande, que são destacados todos os sábados para nos acompanhar e nos auxiliar na realização dos nossos trabalhos. Então, durante esse momento, na nossa oração, nós vamos receber o passe. As nossas águas também serão fluidificadas, tanto das aqui presentes, quanto aquelas que estão nas nossas residências, né? Também receberão. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, que tem nos acompanhado insistentemente em cada passo nosso. Vamos também mentalizar os nossos amigos espirituais que estiveram presentes conosco na realização desses trabalhos, pedindo com que as energias que aqui estamos chegando possam beneficiar a todos nós que estamos aqui presentes, aquelas pessoas que estão nas residências acompanhando este estudo, que também possam beneficiar a todos os irmãos que sofrem nos hospitais, nas penitenciárias, nos asilos, nos manicômios, enfim, em todos os lugares de sofrimento, tanto aqui na Terra, quanto também no plano espiritual. Que todos eles sejam merecedores de uma fagulha da tua luz. Deus que está em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os mundos que são habitados. O pão do corpo e o pão da alma, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos devem e aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E assim, encerrando mais um trabalho de hoje, agradecemos a presença de todos os irmãos, de todas as irmãs. Podemos ir em paz, parafrasando nossa irmã Lúcia, de Porto Alegre, na doce paz do Mestre Jesus.